sabe, e é bom que você registre, tá? Por conta daquele movimento, né, da própria capacidade de absorção, à medida que eu registro, tá? Então eu acabo absorvendo mais. Se você quiser anotar, então, mantendo o foco em Jesus. Eu sei que final do ano, vou levantar, irmão. Me libertei desse negócio. Eu sei que final do ano é um tempo de planejamento, de replanejamento, é um tempo onde a gente começa a se questionar o que vamos fazer e como vamos fazer. É um tempo que muitos fecham um ciclo de faculdade, pós-graduações, alguns casam, né, planejam casar, enfim, final do ano é meio que esse movimento. É interessante que a gente não pegue Jesus, irmãos, em abril, tá bem? Ou janeiro, ali, janeiro, fevereiro, e coloque no cantinho da casa, Jesus sentado no banquinho, no cantinho da casa. E no final do ano a gente vai lá, pega esse Jesus, porque ele nasceu, tira ele do banquinho, tira ele do castigo, e vem que agora o Senhor mora em mim, eu quero fazer a tua vontade. É meio que isso, assim. O importante é que tenhamos Jesus sempre no foco da nossa vontade, independente do que você pensa, independente do que você queira fazer, independente dos seus próprios planos. Escutem, todos esses planos, tanto os meus quanto os seus, eles precisam ser submetidos àquele que é dono de todas as coisas, que é o próprio Deus. Esse texto, irmãos, de João, que nós lemos, que é um texto conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele começa com a história de um homem chamado Nicodemos, né? Se você observar, Nicodemos era um sujeito do sinédrio, tá bem? Ele tinha posses e ele tinha condições. Ele tinha um poder de dar sentença, de julgar leis, de fazer todo esse movimento. Era um cara conhecedor da lei, obviamente, intelectual, mas parece que ele estava meio que sem propósito, sem sentido. Observe que o livro de João, é a demonstração de quem é Deus, de quem é Jesus. Percebe que o livro de João é isso? O verbo que se fez carne, habitou entre nós, é a apresentação de Jesus. João, o antecessor de Jesus, vem e apresenta esse Jesus. E ele diz que aquele que viria após mim, João Batista, tá, irmãos? Aquele que viria após mim era aquele capaz de salvar e perdoar e curar. Se você observar capítulo 1 de João, capítulo 2, você se depara com essa apresentação desse Deus lindo, maravilhoso. Mas olha, não é somente o Deus que prega teoria. É o Deus que cura pecado, que cura enfermidades e perdoa pecados. Esse Deus de João, percebe que eu estou no 2 aqui, tá? Esse Jesus, ele estava fazendo um movimento, onde Jesus passava, ele arrastava as multidões, e Jesus tocava e as pessoas eram curadas. E os coxos começavam a andar, e os cegos começavam a ver, e aqueles que não tinham certeza e propósito de vida, eles encontravam certeza e propósito de vida em Jesus de Nazaré. Opa! Aí Nicodemos, ele olha e fala assim: rapaz, o que esse Jesus está fazendo, no versículo 2, tá? Do 3, o que esse Jesus está fazendo, o que esse homem está fazendo, não é um negócio natural não, de homem não.
esse movimento que esse Jesus está fazendo é um movimento de Deus. Mas não era qualquer Deus. Era a percepção de um Deus todo-poderoso, um Deus que estava fazendo algo extraordinário acontecer. E ele falou assim: rapaz, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. O texto vai continuar, irmãos, dizendo que Nicodemos, ele procura Jesus. Ele procura Jesus à noite. Ele procura Jesus à noite. Há quem diga que Nicodemos procura Jesus à noite porque, como ele era do Sinédrio, era homem importante, e existia uma confusão. Lembra que existia uma confusão gigantesca, não é? Por conta daqueles movimentos que Jesus estava fazendo, onde as pessoas estavam, os reis ali imaginavam que esse Jesus estava vindo para tomar o lugar, e o seu reino era um reino terreno. Mas o reino de Jesus, ele não era somente terreno. O reino de Jesus era um reino eterno, que estava acima da própria capacidade do sujeito de raciocinar e pensar, irmãos, de maneira transcendental. E aí Nicodemo falou assim: rapaz, eu vou procurar Jesus. E ele procura Jesus à noite. E ele faz uma pergunta para Jesus, né? Ele falou assim: Jesus, me diga uma coisa, isso que o Senhor está fazendo, vai para o 3, vamos para o 3, né? Para não ficar aqui nos meus devaneios, tá? E veio Jesus, capítulo 2, e veio Jesus à noite e disse: mestre, né, professor, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode ensinar os sinais, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aquela série de The Chosen, né? Você vai conseguir entender isso melhor assim. E é bom, irmão, que você replique, é bom que você compreenda. Mas ele responde, Jesus responde: irmãos, é um diálogo, tá bem? Esse texto aqui é diálogo. E eu até falei de manhã, e eu gostaria de repisar no nosso coração. Nós podemos ter diálogo com Jesus. Dialogue com Jesus. Ah, pastor, mas como é que eu dialogo com Jesus? Com essa 1 hora que você vai reservar no dia, como exclusividade, você vai dialogar com Jesus. Eu tenho falado para alguns que eu não estou preocupado em ler Bíblia às pressas, correndo. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero ler Bíblia, irmãos. Eu quero ler o texto. Eu estou lendo a igreja primitiva, Atos, como tudo começou. O negócio é fantástico, é poderoso, negócio sobrenatural. E aí eu leio o texto, depois eu leio de novo, e depois eu leio de novo, e vou perguntando ao texto, e o texto vai me respondendo, e eu vou pincelando coisas no texto, e o texto vai sinalizando, e a maravilha do Senhor acontece. Esse é o movimento que é oriundo de Salmos capítulo 1, quando ele diz que eu preciso meditar na palavra. Eu preciso meditar dia e noite na palavra. Então esse processo aqui é um diálogo. Jesus responde, irmãos, no 3 Jesus responde. Jesus declarou: na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas sabe qual é o legal nesse negócio aqui? É porque Nicodemos, não sei se você percebe, Nicodemos vem com uma pergunta, Jesus vai com outra. Nicodemos vem com raciocínio, terreno. Senhor, como é mesmo esse negócio da cura? O que o Senhor está fazendo? Me explica o que o Senhor está fazendo. Aí Jesus vai com outro movimento. Jesus vai dizer assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, meu amigo, Nicodemos endoida. Aí Nicodemos entendeu que nascer de novo seria o quê? Voltar biologicamente para a barriga da sua mãe
Irmãos, essa velhinha aqui teve 14 meninos. Mas só tem uma coisa, minha amiga, que hora, viu, Yoda? Sustentou os 14 meninos vendendo na feira coentro e cebolinha. Não foi, irmã? Foi. Olha! Sustentou no Senhor, assim. Mas olha que negócio especial. Nicodemos pira, irmãos. Porque deixa eu dizer um negócio para você. O evangelho de Jesus é esse negócio às vezes incompreensível mesmo, assim. Porque às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e nós olhamos para elas e falamos: rapaz, quem era e quem é hoje, homem? Como o Senhor transformou a vida dessa pessoa de tal modo que ela ficou irreconhecível. Aí Nicodemo fala assim: mas Senhor, porventura eu tenho que voltar no ventre de minha mãe e nascer de novo, tendo em vista que eu já sou velho? Irmãos, às vezes nós estamos na carne, né? Nicodemos ele estava na perspicácia ali dos movimentos terrenos. Mas escutem, Deus, ele nos sustenta nessa vida. Escutem comigo, ó. Deus, ele está preocupado com quem sou eu nessa vida. Mas a preocupação maior de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? Comigo e com você, é com o processo da eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Possa ser que eu saia daqui hoje e daqui a pouco você receba a notícia que eu morri. Ou com qualquer um de... Possa ser, irmãos, que o ciclo da vida, a temporalidade da vida, apresentada em Tiago 4, apresentado em Salmo 103, possa ser que ela se feche para nós esse ano. Pastor, pelo amor de Deus, mostra um negócio que me azucrina, mostra um negócio que eu fico todo trêmulo. Inclusive Freud, eu não sou muito chegado ao meu amigo Freud. Quem é chegado a Freud aqui? Olha, tem um... irmã... né, deve chegar a Freud. Eu lendo um material de uma universidade no Acre, ela fez um recorte de uma fala, de um pensamento de Freud, que foi o seguinte, ó. Ele diz que hoje nós estamos muito mais distantes da morte do que antes. Aí ele vai montar a ideia dele dizendo o seguinte: antigamente, os nossos adoeciam em casa e os filhos nós curávamos em casa, não era? Nós curávamos, os medicamentos inclusive eram caseiros. Quando eles morriam, nós também velávamos dentro das nossas casas, na sala de casa ou na varanda de casa. E os filhos participavam, as crianças participavam. Aí ele diz que hoje nós não temos mais tempo de cuidar dos nossos e nós terceirizamos. Quando adoece, nós mandamos para o hospital. E no ato de uma fatalidade da morte, nós já mandamos direto para uma casa de velório. E outra coisa, os filhos não participam mais, porque eles são pequenos, eles não podem ter acesso à morte. Irmãos, nós estamos com a nossa mente muito mais cauterizada em relação à morte do que antes. Hoje, a morte é terrível, mas a morte sempre foi um fator terrível para a humanidade, porque a morte nada mais é do que a consequência do pecado. Escutem, a morte nada mais é do que a consequência do pecado. Antes do pecado, ou seja, a humanidade, não você, né, que você não é tão velho assim, né? Mas comigo. Antes do pecado, o homem, ele era ser eterno. Depois do pecado, veio a consequência da morte. O homem passou a morrer
Então morte é herança. Morte é herança. Jesus, olhando para Nicodemos e sabendo que o pior temor do homem é a morte, Jesus vai dizer: digo-lhes a verdade, versículo 3, ninguém pode ver o reino de Deus, contemplar o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos responde, pergunta e resposta, no 4. Como alguém pode nascer sendo velho, e claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. No versículo 5. Mas meu amigo, está bem, como é que é esse movimento de nascer da água e do Espírito? Se não é o nascimento biológico, que nascimento é esse? Aí Jesus vai dizer: rapaz, tem que nascer da água e do Espírito. Mas como é que nasce da água e do Espírito, irmãos? Como é que é esse movimento? Essa alma, teu entendimento, escutem, essa alma, lembra que eu sou, irmãos, está difícil não? Está entendendo? A mensagem não pode ser complexa demais, ela precisa ser entendível, tangível, tá bem? Tá? Então, essa alma que vai para uma condenação eterna, quando eu compreendo esse Jesus que veio, esse reino que veio, essa vida de Jesus na minha vida transforma o meu ser. Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que não tinha esperança de vida eterna, que agora tem a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer para Nicodemos, assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas nascer de novo não é nascer biologicamente. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ou seja, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo, irmãos, é mudar de vida. Nascer de novo é: eu sei que eu continuo pecando, escutem, eu sei que eu continuo pecando, mas a partir do momento que eu me deparo com Jesus, a partir do momento que Ele é o centro da minha vida, eu não posso mais andar e viver ao meu próprio modo. Eu preciso entender que as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquilo que é carne é carne. Irmãos, o que a minha carne deseja? E essa carne aqui, é natureza humana. Eu tenho natureza da própria consequência do pecado, e eu tenho natureza divina, essa que Jesus apresenta. Quais são os desejos da minha carne? Quais são os frutos da carne? Orgulho, arrogância, maledicência. Quais são os frutos da carne? Sexualidade desordenada. Quais são os frutos da carne? Inimizade. Quais são os frutos da carne, irmãos? Quais são os frutos da carne? Indignação, pecado. Esses são os frutos da carne. Aí Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: filho de Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que é nascido do Espírito. Agora pronto. Agora pronto. Simples, irmão, simples. Versículo 8, para a gente concatenar aqui a ideia e ela ser compreensível ao nosso entendimento. A questão é o seguinte: tu segura para mim, por favor, irmão? Só para eu limpar a cara aqui, que o suor está pegando. O versículo 8 é simples, irmãos. O versículo 8 é o seguinte: eu ouço o vento, não é? Eu ouço o vento, eu sinto o vento, mas eu não sei de onde ele vem nem para onde ele vai, não é? A vida daquele que entende Jesus como Salvador, ele vai dizer o seguinte: Senhor,
agora não são mais as minhas vontades, mas é a tua vontade sobre mim. Senhor, não é mais o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer sobre mim. Senhor, a vida da minha casa, essa família, ela não é minha, não pertence a mim, mas ela pertence ao Senhor e sobretudo, ela pertencendo ao Senhor, entenda, essa casa vai ser morada do teu Espírito Santo. Senhor, escuta, eu tenho uma vontade danada de enganar. Eu tenho uma vontade danada de fazer negócios escusos. Danado, irmãos. Eu tenho uma vontade danada de mentir. Quem guarda mentira aqui? Irmãos, escutem. Isso aqui é a escola bíblica. No Brasil nós ainda temos o privilégio de domingo estar sentado, ouvindo sobre as escrituras divinas. Nós ainda temos, irmãos, a oportunidade, ainda não somos proibidos. E eu espero em Deus que um dia sejamos. Pastor, pelo amor de Deus, pare com isso, irmão. Sim, irmãos. Porque é quando a igreja mais cresce, é no tempo de perseguição. A igreja de Atos, ela explodiu, meu amigo, por conta da perseguição. E nós somos crentes onde, escutem, nós somos crentes onde nós não temos a audácia de dizer que nós temos o Senhor como único e suficiente Salvador, e quem nos guia é Ele. Nós somos meio crente 007, meio medroso. Então assim, haverá um tempo, e eu espero que seja esse tempo, onde a igreja de Jesus ela vai ser encurralada fisicamente. Jesus, tu está em igreja? Qual é a igreja? Estou na igreja lá em Valentina, é? Qual é o pastor? É um doido que não. Você não vai poder mais ir para lá, não. Bíblia? Não, todas as Bíblias serão queimadas. Então, isso aqui é pedagógico, irmãos, escutem. Quem tem uma vontade danada de mentir aqui? Ninguém, só eu, né? Quem tem uma vontade danada de ganhar, né, em cima dos outros, nos negócios? Não, ninguém. Todo mundo batendo punho. Irmãos, entenda, quando ele fala de velha natureza e nova natureza, e quando ele fala aqui, quem é da carne é carne, quem é espírito, nós lembramos que Paulo vai dizer que nós não somos bons em nada, entenda. Eu não sou bom em nada. A ideia, inclusive para esse ano, é que a gente não perca o foco de Jesus. Porque sem Jesus, irmãos, nós andamos conforme a nossa própria vontade. Aí Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: o vento sopra onde quer, você escuta, mas não sabe mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem nos guia? Quem nos guia? O texto. Nós somos conduzidos por quem? Pela nossa própria vontade? Quem nos conduz? O Espírito Santo. Mas está bem. Qual é a causa de tudo isso, irmãos? É o versículo 16, a centralidade de todo esse movimento. Obrigado, minha amada. Tão obedientezinha, guardou com tanto carinho. A centralidade desse texto é o versículo 16. Quando ele diz o seguinte, ele diz que, porque Deus, vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Aí pela manhã, eu perguntei, irmãos, tá massa, nós compreendemos esse amor de Deus. Nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira parte do versículo, porque Deus amou o mundo. Mas entenda, como que esse amor abstrato, o amor não seria abstrato? Ele se torna
tangível, concreto a mim e a você. Questione o texto, tá bem. Eu tenho um amor que, por a graça de Deus, tá bem? Pura bondade de Deus sobre nós. Eu tenho um amor que nos alcança. Mas como é que esse amor abstrato, amor tem a ideia de abstração, como que esse amor abstrato, ele se concretiza na minha e na sua vida? Aí eu perguntei pela manhã, quem quer responder? Aí um meninozinho de 2 anos falou assim, eu quero. Eu falei, então vem aqui. Eu digo, como que o amor, peguei ele no colo aqui, falei, como que o amor, esse amor abstrato de Deus, se transforma em algo real, tangível, que eu consiga sentir. Ele disse, sabe o que, irmãos? Sabe o que ele disse? Jesus. O moleque falando assim, Jesus. Tá bem. Mas como então que é Jesus? Irmãos, Jesus é o maior modelo por excelência daquilo que eu preciso ser e viver. Olha que doideira. Jesus é o único Filho de Deus que por amor Ele entregou a mim e a você. Mas Jesus, esse amor de Deus, Ele é demonstrado. Jesus não pensou somente. Ele demonstrou esse amor. Ele não ficou no campo da abstração. Esse Jesus, Deus, pega esse amor e torna ele real. Através de quem? Jesus. Jesus, irmãos. Jesus. E aí tinha um homem que ele ouvia Charles Spurgeon. E ele convidando um amigo, para que o amigo fosse ouvir a pregação de Charles Spurgeon, porque ele era o príncipe dos pregadores e ele era acima da média, ele era fenomenal. As palavras dele, não durma. A palavra dele entrava como um bálsamo na alma das pessoas, né? E ele insistiu por vezes levar esse amigo a ouvir Charles Spurgeon. Falou assim, você precisa ouvir Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ele é surpreendente. E disse que um certo dia ele foi ouvir Charles Spurgeon. E quando ele terminou, o amigo veio e falou assim, rapaz, e aí? Ele não é acima da média? Ele falou assim, ele é surpreendente. Ele é benevolente, ele transforma a vida de qualquer pessoa. Eu fiquei apaixonado pela compaixão dele, pela misericórdia dele, o modo a qual ele trata a vida humana. Ele disse, eu falei para você que Charles Spurgeon era o melhor. Ele falou assim, não, eu não estou falando de Charles Spurgeon. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Irmãos, como nós começamos dizendo que nós não podemos tirar Jesus do centro, é porque o amor de Deus, escutem, o amor de Deus, ele não ficou no campo da abstração, que poderia ter ficado, mas o amor de Deus, ele foi demonstrado pela vida do próprio Filho, Jesus, esmagado, esbofeteado, sacudido, olha, lançaram sobre ele sorte, esbofetearam Jesus, colocaram uma coroa de espinhos sobre a fronte dele, crucificaram, mas ele ressuscitou. O sangue dele foi vertido por mim, foi vertido por você. Mas tem mais. Jesus é o modelo a ser seguido, porque ele de fato é o exemplo por excelência de como eu devo viver. Jesus é o exemplo por excelência, irmãos. É Jesus. E aí o texto vai continuar falando sobre um outro movimento, que é o movimento, tá bem, pastor, eu entendi tudo isso, eu entendi que Jesus ama o mundo, que manda seu filho para que possa morrer, mas tem um outro movimento aqui que se chama fé.
Ó, lembra que a morte, se tem um negócio certo, para mim e para você, se chama morte. Mas tem um negócio que é certeza que vai acontecer na minha e na sua vida, é que você vai morrer. É que eu vou morrer. Pastor. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com mais medo ainda. Ela disse, é isso aí. Mas, ó, irmãos, Jesus, ele estava preocupado com essa vida nossa aqui, ele estava preocupado. Mas a proposta de Jesus é que você não morra. A proposta de Jesus é que a morte, no nosso caso, é uma passagem. Aquele que morre em Cristo, escutem, aquele que morre em Cristo, ele troca a cruz de sofrimento pela coroa de glória. Aquele que morre em Jesus, ele não morre. Na verdade, a morte é meio que a maçaneta que abre a porta para a eternidade. A morte em Jesus é isso, pastor, não acredito nesse negócio. Como é que eu faço? Através de fé. Pastor, não acredito. Eu não posso fazer nada. Mas o movimento que me eleva, irmãos, a compreender o indivisível de Deus, o movimento que me eleva a compreender que existe salvação em Cristo Jesus e existe vida pós-morte, que é o grande desafio da filosofia, da teologia, é o grande desafio dos estudiosos. Acontece o que pós-morte? Irmãos, para aquele que morre em Cristo, existe uma segurança. Nós seremos salvos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Olha o texto, continua o texto, continua o texto, versículo 16. Versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. O versículo 18: quem crê não é condenado, tá bem? Quem crê está salvo, sim ou não? Quem está dizendo isso, irmãos? Quem está falando? Jesus. Pastor, eu não creio, não tem problema. Felizes são aqueles que viram, que não viram e creram. Já dizia ele para Tomé. Tomé, felizes são aqueles que não viram, mas creram que eu ressuscitei e sou o cordeiro sacrificado para dar vida, e não vida perene, mas vida eterna. Não é a vida nesse mundo somente, irmãos. Felicidade incompleta. O Senhor nos permite viver uma felicidade incompleta nesse tempo, porque a presença dele em nós nos dá prazer e felicidade, mas haverá uma felicidade completa. Quando vai acontecer essa felicidade completa? Quando tu morrer, danado. Vixe. Irmãos, quando partimos dessa vida para a eternidade. Mas a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, o texto está dizendo, que é para aquele que crê. Antônio Carlos, irmãos, era um pastor presbiteriano, e ele apostatou da fé. E quando, antes de apostatar da fé, alguns homens apostataram da fé, e entenda aí, não se assuste com isso. Rubem Alves era um pastor também presbiteriano, e trabalhava com educação, um filósofo de mão cheia, porque a filosofia dele era uma filosofia prática, era uma filosofia do dia a dia, principalmente voltado para a própria educação de crianças. Mas Antônio Carlos, ele diz que tem muitos no nosso meio que têm fé de demônios.
Irmãos, muitos de nós temos fé de demônios. E qual seria a fé de demônio? É aquela fé que eu sei, que eu creio, eu sei que ela existe, eu sei que ela está aí, mas ela é morta. Ela não é operante. O texto, a música que nós cantamos aqui, ó, entre a fé, a esperança e o amor, o maior dele é o amor. Esse amor de Deus, que não é obstáculo, é demonstrado pela vida do Cristo que veio e serve como modelo para mim e para você. Mas antes de nos depararmos com esse Cristo, nós temos a fé. É a fé que nos movimenta. Essa fé é operante, irmãos. A minha fé, ela precisa ser uma fé operante. E pastor, como é que é essa fé operante? É quando ninguém crê, você precisa continuar crendo. Kierkegaard diz que, um doido lá atrás, que a fé é um salto no escuro. Estão bem, irmãos? Estão bem? Estão todo mundo bem? Está bem? Está certo? Kierkegaard diz que a fé... Tudo bem, meu amado? Assim, a fé é um salto no escuro. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Ih, Maria, vocês nem deram aleluia, irmão. Irmão, vocês estão tristinhos hoje. Eu estou agoniado, assim. Eu já sou agoniado por natureza, né? Mas a fé, a minha fé, ela precisa ser uma fé operante, irmãos. Ela precisa ser uma fé onde eu posso orar e a pessoa ser curada. A fé, a minha fé, a fé operante, é aquela fé onde, mesmo eu não conseguindo o emprego que eu planejei, ou que eu esteja desempregado, a ideia é que o Senhor vai continuar me sustentando a todo tempo. A fé, irmãos, é que mesmo estando fraquinho, o Senhor haverá de me sustentar. E Ele vai dizer que a minha fé precisa ser uma fé operante, uma fé de vida. Mas como é que eu encontro, pastor, essa fé? Como é que acontece esse movimento? Lembra de James Pack, irmãos, a frase de James Pack? Avivamento de Deus é obra de quem? É obra de quem? É de quem, irmãos? Do Espírito Santo de Deus sobre nós. Avivamento é obra do seu Espírito através de quê? Através da sua palavra, meu amigo. Através da sua palavra. Trazendo os espiritualmente mortos a uma fé viva em Cristo. Renovando o interior dos crentes negligentes e apáticos. Irmãos, a minha fé, ela só será uma fé operante, escutem. Minha fé só será operante se o Espírito Santo de Deus, ele se mover dentro de mim, através de onde? Através da palavra santa dele. Eu estou ofuscado, a minha fé é ofuscada e morta, por quê? Nós temos preguiça, irmãos, de ler Bíblia. O Senhor não se move, escutem, o Senhor, ele não se move, porque a nossa fé é morta, escutem, é morta. Pastor, não estou sentindo nada. Meu amigo, entra para o teu quarto, escuta a voz dele, deixa ele falar, medita na palavra dele. Irmãos, coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. E eu já falei e repito, eu não gosto daqueles que, pastor, já vivi tantas experiências com o Senhor, já fiz tanta coisa. Irmãos, não existe aposentadoria para aquele que vive em Cristo. Não existe aposentadoria. O Senhor, ele se renova cada manhã, e ele deseja que a minha fé seja uma fé operante. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê será condenado. É isso que diz o texto, versículo 18. É isso que diz o texto?
quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está o quê? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é o movimento aqui? Recebemos por herança a condenação. Tem um outro sujeito chamado John Locke, que ele diz que nós somos tábua rasa, nós somos folhas em branco. Tá bem? Nós somos folhas em branco. Contradiz aquilo que a Bíblia diz, onde ela comenta que nós já nascemos em pecado. Eu já nasci em pecado, ou seja, condenação eu recebo por herança. Condenação é herança do pecado. Tudo bem que existe uma discussão em relação às crianças. Qual é o tempo da inocência? Qual é a idade da inocência, tá? Qual é a idade da inocência? Aqueles que não têm pecado nenhum. Mas há um tempo, uma certa idade, onde não vou entrar nessa discussão, onde eu tenho, ei, tudo certo? Mas existe uma fase, irmãos, da vida, escutem, existe uma fase da vida, onde nós temos no nosso intelectivo o entendimento de bom e mal, tá bem? E parece que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, modernos e pós-modernos, as nossas crianças, elas estão muito mais aguçadas. Irmãos, quando eu coordenava a casa de recuperação da Cidade Viva, eu recebi um menino de 8 anos de idade usando crack. Nós temos menino com 5 anos de idade viciados em pornografia. Então, no tempo a qual nós estamos vivendo, essa percepção de mal e bem, que a gente observa nesse texto, inclusive a partir do 19, 20, 21, quando ele vai dizer que Jesus é a luz, e as trevas não têm comunhão com essa luz, o mal que impera no coração da humanidade, ele parece que está sendo mais tenro, mais novo, começa em um tempo muito menor. Antigamente, onde nós olhávamos gente com, sei lá, 20 anos de idade, eu vivi um tempo ainda, não sou tão velho, mas eu vivi um tempo onde o menino de 20 anos de idade falava em namorar e chorava. Quem viveu isso aí? Olha, um crente ali. Hoje, com 3 anos de idade, a mãe está incitando e o pai dizendo: olha a sua norinha, olha o seu namoradinho, ô meu genro, que genro? Irmão, só é genro quando casa, irmãos. Só é genro quando casa. Nós normatizamos o pecado. Nós estamos normatizando o pecado. O marmanjo está, eu não vou ser lastrado aqui, né? Mas o marmanjo está dentro da tua casa, fazendo aquilo que não dá com a tua filha, e tu está aceitando. Os nossos filhos estão chegando em casa de manhã. Lembra da época dos nossos pais? Lembram disso? Meu pai cuspia e falava assim: se secar, você não estiver aqui, apanha. Lembra, irmãos, quando tinha um catarrinho no cuspe, o bicho ainda demorava um pouquinho mais. E a oração era que tivesse, né, uns vigos ali de... Hoje não. Eu lembro meu pai lá em casa dizendo: meu filho, ó, escuta, 5 homens em casa, eu falei assim, o horário máximo de chegar em casa, 9h30. Mas o culto termina de 10 horas, de 9 horas, é meia hora para chegar em casa. Aí hoje os filhos estão chegando de manhã em casa, acordando de meio-dia, e a mãe levantando para fazer o café. E se o café for ruim, ele reclama.
Ó, irmãos, entenda. Entenda. Quando ele vai dizer aqui, nós estamos no 18, tá? Esse movimento todo é o movimento do 18, onde ele diz que aquele que crê vai ser salvo, está livre da condenação, mas aquele que não crê, ele já está condenado, ele não vai ser condenado. É importante dizer isso. E outra, há quem diga, não, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos nós somos criaturas. Todos nós fomos criados por Ele. Mas filho é aquele que crê. Porque eu sou filho por adoção. Ele me adota e eu aceito. Eu aceito a adoção. Eu creio que o Senhor morreu por mim, que Ele perdoa meus pecados, e ao sair dessa vida, eu estarei com Ele na eternidade. Eu sei que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E outra, irmãos, escutem, só por Jesus. Porque a maior demonstração de amor de Deus, Ele foi exemplificada, se tornou prática, tangível, tocável, através de Jesus. Aí vem Dalai Lama em 2003, eu acho. No Brasil, alguém chegou para ele e perguntou, falou assim: Dalai Lama, eu sou espírita. Posso ser espírita e posso ser budista? Dalai Lama, com aqueles óculos dele, falou assim: sim, claro que sim. Todo caminho leva a Deus. Mentira, irmãos. Mentira. Quando o Dalai Lama diz que todo caminho leva a Deus, a Bíblia vai dizer que o único caminho que nos leva a Deus se chama Jesus de Nazaré. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não existe salvação se não for por Ele. Irmãos, isso é palavra de Deus. Não existe salvação se não for por Ele. O texto está dizendo aqui, pois Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele não enviou mais ninguém. Ele não enviou ninguém, Ele enviou Jesus. Deus envia Jesus para a salvação. Por Deus enviou, versículo 17, por Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Irmãos, isso é para aquele que coloca Jesus no centro. Eu queria chamar a banda já, para você subir e fazer: tá bem, pastor, e aquele que não coloca Jesus no centro, acontece o quê com aquele que não coloca Jesus no centro? Este é o julgamento. Escutem. Amor de Deus, irmãos, tenhamos isso na nossa, sejamos inteligentes, sejamos maduros. Sejamos maduros. A Bíblia diz que nós pecamos por não conhecer com profundidade o nosso Deus. Por isso que nós pecamos, por isso nós vacilamos. Nos esforcemos. Mergulhe. O Senhor quer algo novo na sua vida esse ano. Mas entenda, só vai acontecer algo novo se você deixar de viver pela experiência do outro. Eu queria tanto ser como a irmã Mana, eu queria ser tanto como aqueles que cantam ali na frente. Eu queria ser tanto como aquele pastor que prega lá nas redes sociais que eu assisto. Irmãos, escutem, o véu foi rasgado de alto a baixo, lhe dando livre acesso a Deus. Nós precisamos de pastores, líderes espirituais, a que possam nos orientar. Faz parte da eclesia, do clero, faz parte do movimento, da escala, da ordem, do tático organizacional e aqueles que operacionalizam a coisa. Mas o véu foi rasgado de alta. O Senhor fala diretamente com você. Irmãos, Deus, Ele fala diretamente com você. E que o Senhor destampe
os nossos ouvidos e torne este ano nossos ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito. Porque é você aquele que o Senhor conta no reino. É você que o Senhor deseja que vá aos hospitais, irmãos, e ore e as pessoas sejam curadas. É você que o Senhor conta para invadir os presídios, pregando o Evangelho, e embora o condenado fique lá, mas que ele seja sentenciado no entendimento de que a condenação que já existia para um processo vindouro já foi pago, porque Jesus pagou. Não existe nada, nenhum pecado que seja, que o Senhor não possa perdoar. E aí, tá bem, pastor, quem não aceita esse movimento, acontece o quê? Olha o 19, irmãos. Este é o julgamento. E aí o amor de Jesus, quando eu estava dizendo que queria muito que nós não fôssemos crianças, eu queria muito que a gente olhasse para Jesus e olhasse para Jesus com maturidade. Eu não queria que a gente se perdesse, irmãos, em conversa de A, de B. Eu queria que nós fôssemos cri-cri em relação ao entendimento, aquilo que Deus quer falar comigo, e procurasse pessoas acessíveis que pudessem me orientar da maneira mais promissora possível. Porque o amor de Jesus não é esse amor onde você pode vir e você permaneça do jeito que você está. Não é esse amor. O amor de Jesus, irmãos, pode vir, mas eu quero transformar a sua vida. E outra, pastor, ontem me perguntaram, e pastor, e de verdade tem inferno? Tem, irmãos. Tem. Pastor, o inferno é aqui. Irmão, se o inferno fosse aqui era bom demais. Se o inferno fosse aqui era bom demais. Rico e Lázaro é meio que um retrato do sofrimento cruel, em uma questão muito simples. Quando ele diz: pai Abraão, peça então que Lázaro molhe com uma gota de água a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou em tormento. Pai Abraão, manda que Lázaro desça lá e fale para os meus como que é o sofrimento aqui, onde o fogo nunca apaga. Ele disse: não, meu filho, se ele não ouvir os profetas, aqueles que estão lá, então imagine se eles vão crer em alguém que ressuscitou e desceu. Jamais. E o 19, ele vai dizendo: a luz veio ao mundo. Jesus é a luz, irmãos. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, perversas. Nós amamos mais as trevas do que a luz. A luz é sinônimo de alegria, a luz é sinônimo de porvir. A luz é sinônimo de vida eterna, irmãos. A luz é sinônimo de que, embora seja difícil, nós vamos passar. As trevas é sinônimo de pecado, de tristeza, de angústia. E ele vai dizer no versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente o que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meu pedido ao Senhor foi: pastor, existe um movimento dentro da igreja, embora já tendo a compreensão de Jesus como Salvador,
embora tenha compreendido as teologias, a teologia da fé, da esperança e do amor, da salvação, existe risco de eu estar meio que contaminado com as trevas? Sim, irmãos. Às vezes nós estamos dentro a serviço do diabo. Nós amamos, escutem, nós amamos o pecado, nós amamos pecar. E nós maquiamos esse pecado. É tanto que às vezes existem irmãos que têm experiência com o Senhor. Eles pecam e nunca mais eles voltam, porque eles têm vergonha. É esse movimento aqui do texto. Quem pratica o mal odeia a luz. Tem gente que não suporta ouvir sobre Jesus. Tem gente que queima a Bíblia. Tem gente que odeia crente. Ele cospe no crente. Se ele pudesse matar, ele mataria. Está aqui, irmãos, ó. Odeia, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Queria que você levantasse. Eu queria que você pensasse assim, ó, escute. Deus, eu quero manter a maior demonstração, obrigado, meu irmão. Eu quero manter a maior demonstração de amor de Deus por mim, que é Jesus no centro. Mas eu quero manter o Senhor crendo que o Senhor é capaz de transformar a minha vida, independente da situação que eu esteja. Irmãos, creia nisso. Ei, creia nisso. Que seja um ano de fé operante. Que seja um ano onde Jesus se faça presente de fato e de verdade, não no abstrato. Mas que seja um ano que Jesus se faça presente na prática do cotidiano, no planejamento do dia a dia, na extensão do amor, na capacidade de fazer, na velocidade do perdão, na amizade, na alegria daqueles que podem interagir comigo. Que Jesus se faça presente, não no abstrato, irmãos, mas que Jesus se faça presente como luz, não como trevas, como luz. E em todo e qualquer lugar que o Senhor lhe levar, que as pessoas consigam sentir o bom cheiro de Jesus. Que em todo lugar que você coloque a planta do seu pé, o sobrenatural aconteça. Na certeza de que tudo vai passar, é passageiro. Nós nos encontraremos com Ele. Jesus é a certeza, escutem, Jesus é a chave, é a certeza de que nós iremos morar com Ele na eternidade. Quem morre, irmãos, quem morre em Cristo não morre, muito pelo contrário. Ele troca, quem morre em Cristo troca a cruz de sofrimento pela coroa de glória. Mas só troca a cruz de sofrimento pela coroa de glória quem crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Quem acredita que Ele é capaz de escrever seu nome no livro da vida. Eu queria que nós